O Aeroclube de Frederico Westphalen prestou uma bela homenagem a José Coelho de Oliveira, também conhecido como Zezinho, um de seus pilotos e um dos primeiros instrutores do Aeroclube Frederiquense. A cerimônia, realizada na tarde deste sábado, 23 de setembro, contou com a presença de grande parte da família de Zezinho, além de amigos. Um dos momentos mais emocionantes foi quando as cinzas de José foram jogadas sobre a pista do Aeroclube. Pilotos não morrem, apenas voltam aos céus com suas próprias asas. O José representou um marco no Aeroclube como instrutor. Ele foi o primeiro instrutor de Frederico Westphalen. Houve outros instrutores antes, mas ele, como nativo nosso, gente nossa, foi o primeiro instrutor. E na época se voava bastante e o Zé foi uma pessoa muito dedicada aos seus alunos, né? Era uma pessoa extremamente amável, não tinha hora, horário, em qualquer tempo ele estava à disposição para ensinar as matérias, para dar aula, né? Então ele foi uma pessoa assim maravilhosa que nós tivemos e que nunca mais a gente vai esquecer, né? Há pouco tempo eu estava visitando ele em Porto Alegre, quando ia para Porto Alegre sempre ia na casa dele, e estava comentando de pilotos aconteceram e tal, de jogar as cinzas, né? E ele ficou na dele, não falou nada. Agora, após a morte, então, eles foram ver que ele deixou escrito que gostaria que as cinzas dele fossem jogadas aonde que ele aprendeu a voar, que foi em Frederico Westphalen. Então, pensando nisso, nós tentamos fazer, digamos assim, um ato mais, não digo solene, mas, né, mas para marcar esse evento que pudesse satisfazer em parte a vontade dele, e a família concordou, a família também maravilhosa, né? Então foi uma coisa assim muito gratificante para nós. Sou de Frederico Westphalen, né? E ele veio para Frederico Westphalen, isso também, a mãe dele morava em Frederico Westphalen, ele também ficou em Frederico, saiu para servir o exército, depois retornou a Frederico Westphalen. Quando pequeno, ele engraxava, porque a família dele tinha muita necessidade, né? Então ele não sabia como ajudar a família, ele resolveu, fez uma caixinha ele mesmo de engraxate e começou a engraxar. E aí então foi fazendo amizade com as pessoas e tal, e sempre falando sobre o desejo dele de ser piloto. E desde que eu conheci, ele sempre falava muito que quando via os aviões, ele dizia: eu vou ser um piloto. E eu então incentivei, porque se é a tua vontade, tu está em tempo ainda, né? Ele comecei a incentivá-lo e ele ficou feliz, começou a frequentar o Aeroclube, fez boas amizades e todos viram que ele queria muito fazer esse curso de piloto, né? E como a situação financeira na época não era das melhores, auxiliaram. Aqui no Aeroclube, eu tenho sou muito grata à turma do Aeroclube, que auxiliou muito ele nesse desejo de ser piloto, porque tem um custo muito grande, porque ele tem que treinar muito, né, para poder tirar a primeira carteira de piloto e tal, e depois piloto instrutor. Então foi assim que ele foi crescendo, e até chegar em táxi aéreo. E depois aí convidaram ele para ir, o piloto até foi o governador Guazelli, que fez um voo com ele e gostou muito. Não, tu vai ser o nosso piloto do governo. E aí então ele foi, porque as condições financeiras eram melhores, né, na época. Daí sendo piloto do governo, daí foi a Porto Alegre, fomos embora a Porto Alegre. Mas para mim, o Zé foi o seguinte:
ele me abriu as janelas, porque eu aprendi a voar. No aprender a voar, eu fui ver o mundo por outro lado, vi o mundo de cima. Então a gente mudou a cabeça da gente, né? Dos negócios, o que é, o que não era. Então essa é uma parte que marcou também, né? Se eu não entrasse na aviação, eu não sei o que seria hoje, entende? Mas, então isso aí que eu, graças a Deus, estou me sentindo bem, tudo. E, então esse é um agradecimento que eu sempre fiz para ele, né? E meu primeiro voo, que foi o José que me largou, meu voo solo, como nós chamamos, tomar banho de óleo, né? Foi em 16 de outubro de 1960. Ele nasceu praticamente, né? Ele nasceu em Taquara, mas desde pequeno ele foi frederiquense, ele se achava frederiquense. Então ele tinha esse desejo de quando desencarnasse, ele gostaria que as suas cinzas, esse sempre foi o comentário dele, que fosse sobre Frederico Westphalen, que era a terra dele. Ele considerava sempre a terra dele, Frederico Westphalen. Ai, uma emoção, um agradecimento a Deus por isso, que até no momento desejei a Deus, pedi a Deus que ele pudesse estar observando esse momento tão lindo que estavam fazendo para ele. Eu achei assim maravilhoso, porque o que ele fez por Frederico, né? Ele cresceu, ele fez crescer Frederico Westphalen, foi formando pilotos. Então o desejo dele era Frederico Westphalen. Sempre ele dizia para mim que se, né, que enterrasse aqui, fizesse aqui as coisas. Então foi assim que aconteceu. Foi algo além do que eu imaginava, realmente. Eu sou um pouco cético, tá? Vou largar a cinza, sempre se emociona que é o teu pai que está ali, mas quando tu vê a cinza caindo, o pavião passando aqui em cima, o coração começa a bater, é uma coisa realmente. E tu vê que teu pai está ali voando sobre o que formou ele, o que formou essa família toda que foi o Aeroclube, né? Graças a aqui, onde começou tudo, a história. E a geração depois continuou com eu me formando piloto, apesar da influência dele ser muito pequena, no sentido de falar alguma coisa. Claro, da gente ver tudo e participar da aviação. Eu tenho uma foto ainda na barriga da minha mãe saindo do avião, né? E ele pilotando, tenho essa foto guardada. Então aquilo sempre fica na cabeça da pessoa. Mas a minha decisão de me tornar piloto não teve muita influência direta dele, assim, falando ou pedindo. Ele nunca fez isso. Ele sempre me deixou totalmente livre para escolher. Mas quando eu estava lá na faculdade de engenharia, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui nessa sala de aula? Eu quero estar voando. Aí dei a mão à palmatória, comecei a voar, os instrutores todos me estimulavam a continuar, me formei piloto, mas agora meu filho mais novo, mais velho no caso, também se formou piloto recentemente, então tá seguindo a geração de pilotos na família. Então, Frederico é uma cidade que ele sempre amou e que a última vez que ele veio, ele voltou para lá muito feliz. A gente está muito feliz de poder realizar essa última etapa do grande ato, do espetáculo da vida do nosso pai, que a gente ama muito e que vai levar com a gente no nosso coração. Além disso, a homenagem ao piloto que faleceu no dia 21 de agosto deste ano em Porto Alegre, onde residia com a família, também contou com o descerramento de uma placa e de uma foto, que no meio compõem a Sala de Aula José Coelho de Oliveira, no Aeroclube Frederiquense. Ainda na oportunidade, uma planta da espécie canela foi plantada para homenagear o piloto, momento no qual também o pastor e amigo de Zezinho, Peri Brizola, realizou uma oração.